a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nessa quarta-feira nós estamos aqui iniciando nosso programa, nossa programação, com a nossa mensagem. A mensagem que temos, que é uma mensagem da fé, esperança, a mensagem do amor, a mensagem da informação, a mensagem que, do nosso desejo, é que acrescente na sua vida e que você possa acrescentar na vida de outra pessoa e que juntos nós possamos formar assim uma corrente, a corrente do bem, a corrente da boa fala, a corrente do bom entendimento, a corrente de que realmente estamos preocupados e que não é só preocupados para apontar, mas é preocupados sim para nos levantarmos e dizermos, olha, nós sabemos muito bem o que queremos, o que é o nosso direito, mas também o que é o nosso dever e o que nós precisamos fazer. Esse é o grande projeto, o projeto dos amigos da cidade, e todos vocês estão assim convidados todos os dias a formarem, a estarem formando este grupo dos grandes amigos da cidade. Seja você esse grande amigo da cidade e vamos juntos fazer da nossa cidade uma cidade muito melhor. Uma cidade com qualidade, uma cidade com atenção, uma cidade onde nós podemos dizer, eu estou aqui participando dela, não só vivendo nela, mas participando dela e fazendo a minha parte. Muito bem, hoje eu tenho aqui no livro, na carta de 1 João, capítulo 3, sobre os filhos de Deus. E o texto diz assim, no primeiro versículo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem Cristo no seu coração, se você recebe o Senhor Jesus na sua vida, se você entregou o teu bem mais precioso para Ele, para Jesus Cristo, você é filho de Deus. Como isso acontece? Com essa regra. Senhor, eu me arrependo de todos os meus erros e pecados e eu te recebo como meu Salvador. E o Senhor te recebe sim, porque Ele disse que assim o faria. Você se torna filho de Deus. E se você é filho de Deus, você vai entender o que é estar sendo semelhante a Ele num futuro. Mas o mais bonito de tudo, aquele que realmente conhece essa perfeita graça de ser filho de Deus, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Tá? Vamos buscar essa purificação, essa bênção e essa graça na nossa vida. Esse é o projeto Amigos da Cidade, este é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, minha convidada já está aqui e eu tenho certeza absoluta que o assunto de hoje é importante para todos nós. Fique conosco. Eu quero chamar muito a sua atenção nessa manhã para que você realmente preste bem atenção naquilo que a Vanessa Valério, ela nos traz aqui, ela é enfermeira da Secretaria de Saúde, coordenadora hoje da ação de combate ao fumo, e ela nos traz assim essas respostas, essas perguntas, esses questionamentos e também essa postura que nós estamos vendo na Secretaria tomando para o bem da população. Bom dia, Vanessa. Bom dia, obrigada pelo convite, em nome do Márcio, agradeço desde já. Para nós é uma satisfação ter você e eu acho que quando nós trazemos a Secretaria da Saúde é porque a Secretaria é um órgão que nos diz respeito, né? Nós não queremos usar a Secretaria, mas queremos que a Secretaria tenha tudo de bom para nos trazer, né? E para isso a prevenção acho que é o melhor caminho. Exatamente. Igual assim, a gente tem vários serviços, né? A gente não pode pensar só no curativo, mas também principalmente na parte de prevenção. E quando nós falamos em prevenção, vocês, de uma forma muito bonita, fizeram, né, através da tua coordenadoria, da tua coordenação, um trabalho de combate ao fumo.
Exatamente. Nessa manhã do sábado, né, nós estávamos ali no calçadão, então realizando uma ação em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então ali a gente fez uma orientação para todos que estavam passando, sejam eles fumantes ou não fumantes, porque todo mundo conhece alguém que fuma, né? Então a gente estava passando essas orientações ali para quem estava passando no calçadão. E o maior objetivo bom, primeiro pelo dia, né? Porque há uma preocupação a nível nacional, acho que é uma preocupação a nível mundial, né? Sim. Mas quando nós olhamos Campo Mourão, a cidade de Campo Mourão, vocês dentro da saúde, o que vocês enxergam com respeito à questão do fumo? É preocupante? Sim, principalmente o que a gente tem visto em relação aos adolescentes pelo início precoce, né, assim, de estar iniciando o fumo. E é lógico, depois a parte já da pessoa estar colhendo o que ele fumou vários anos, que daí vem as doenças, né? E daí gera os internamentos, é transtorno para a família, não só para aquele paciente, o câncer, que daí você vê toda uma família, né, desestruturando ali por causa de ter que tratar um paciente já com câncer. E perder alguém que se ama, né? Sim. Quais são as doenças que o cigarro causa? Então, assim, o principal que a gente fala é o câncer, né? Então, assim, 30% das mortes hoje de câncer são relacionadas pelo tabagismo, sendo que 90% é câncer de pulmão. Então, ele está diretamente influenciado, né? 25% são das doenças coronarianas, ou seja, já influencia diretamente dentro do coração, e 85% de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, essa parte respiratória é bem afetada. E também a gente tem a parte de outras doenças, que a pessoa pode ter um aneurisma, pode ter uma trombose, pode ter algumas úlceras relacionadas ao aparelho digestivo, pode ter umas infecções respiratórias e até a impotência masculina. Quando nós falamos no câncer, pulmão, na verdade também em todos os órgãos o cigarro vai afetar se a pessoa Sim, é que fuma, a gente... Isso, exatamente. A pessoa acha que, assim, o principal é o pulmão, mas é que depende... Ele vai atingir todo o aparelho respiratório, desde a boca, né, onde ele está colocando ali, fumando, e todo o aparelho digestivo. Então, até nessa ação que a gente fez na praça, a gente estava com dentistas ali, orientando principalmente a parte de câncer bucal, né, porque daí ela pode atingir diretamente a parte bucal, e daí não, onde o dentista vai estar avaliando ali, então eles já estavam fazendo essa parte de orientação. Ok. Quando nós falamos em doença, em prevenção, e quando falamos no fumo, nós sabemos que ela é a maior droga e que ela, né, está em todos os lugares, é vendida em todos os lugares de uma forma muito tranquila, porque é legalizada. E olhando para isso, a gente tem mais dificuldade de chegar até a pessoa que é fumante com a conscientização. A maioria já tem a informação e eles sabem que não é bom e que prejudica, mas a força para deixar de fumar tem que ser muito grande. Sim, e assim, a gente vê muito as influências, né? Então, principalmente entre os adolescentes, ele vai ser visto como careta, que é o único que não fuma na turma, né? Então, ele não quer ficar fora e daí ele entra nessa e daí começa a fumar também. Então, esse é um alerta assim, que a gente sempre quer orientar, principalmente os adolescentes, para que ele não dê início. Dentro do programa, dentro da coordenação de ação ao combate ao fumo, a Secretaria hoje oferece o quê? Agora foi feito esse impacto na praça, e o que nós temos que está acontecendo? Então, a gente, para quem fuma e deseja parar, nós temos os grupos de tabagismo, né? Então, assim, basta a pessoa ir até a unidade básica que ele pertence, procurar lá o atendimento, ele vai fazer uma inscrição para o grupo de tabagismo. E daí, a partir do momento que a gente conseguir fazer uma turma, geralmente são de 15 pessoas, de fumantes que desejam parar de fumar, a gente entra em contato falando, nós vamos começar o grupo, para daí ele dar início, né? Então, assim, são exclusivos ali, quem vai estar participando são fumantes, então vai ser um grupo de autoajuda, de terapia, um ajudando o outro no que ele pode estar fazendo para ele poder parar de fumar. Ansiedade, né? Às vezes as pessoas são muito ansiosas, deixam um tempo, voltam por causa da ansiedade.
tem que trabalhar com essa ansiedade. Isso, daí ali no grupo ele vai ter exatamente esse apoio, né? Então a gente orienta, dá estratégias, o que ele pode estar fazendo para exatamente ele não voltar. Principalmente nos primeiros dias, a gente sabe, porque daí é a abstinência, então é o período que é o mais difícil dele estar ultrapassando, né, esse período de abstinência, para ele não voltar a fumar. E depois a gente tem o grupo funciona, são 4 reuniões, uma vez por semana, e depois ele entra na parte de manutenção. Então, assim, a gente vê muito pacientes que eles dão a desculpa que eles engordaram e que daí ele volta a fumar. Né? Então, a gente entra com apoio nutricional, psicológico, tudo para a gente tentar com que essa pessoa não tenha a desculpa, né, de falar, é porque eu engordei. É porque daí a pessoa, em vez de ela acender um cigarro, ela começa a saltar a geladeira. Né? Então, a ansiedade ele substitui. Então, nisso, no grupo, a gente vai estar ensinando o que ele pode, o que ele não pode, o que é menos calórico, para não ter esse problema da pessoa estar engordando, né? Porque é a maioria da desculpa dos fumantes. Eu tentei, mas eu engordei e daí eu voltei a fumar. É melhor ser um gordinho saudável né? Exatamente. do que um fumante magrinho doente, né? Uhum. Quando nós falamos no fumo e no combate ao fumo, sabemos que estamos até um pouquinho agressivo na impressão de quem fuma, porque parece que a gente está agredindo essa pessoa, né? Mas a verdade é que o cigarro e o fumo ele faz mal para uma sociedade toda. Sim. Atinge, né, várias situações, as crianças, os idosos, me atinge que não fumo, que passo pela rua, que sinto um cheiro de cigarro. Uhum. E isso é uma coisa de se conscientizar que as pessoas não estão só prejudicando a si mesmas, mas elas estão prejudicando todo um contexto. Exatamente. Tanto é que já temos a lei federal de que é proibido fumar em lugar público, né? Então isso já melhorou muito. Antigamente a gente ia num restaurante, tinha alguém fumando do seu lado normalmente. Então agora a gente sabe que é proibido, então isso já melhorou bastante em ambientes públicos coletivos, é proibido e a gente tem visto que isso já está bem respeitado pelos fumantes, né? Então ele sabe, ele vai lá do lado de fora para ele poder fumar e depois ele volta para dentro do estabelecimento. Então isso já tem melhorado bastante. Mas a fumaça do cigarro ela é terrível, né? Porque a pessoa sai lá para fora, ela fuma lá fora, mas o cheiro fica nela. Eu fico com pena da pessoa, porque a pessoa sai lá para fora, mas a fumaça entra. Porque assim, a gente fala que o grande problema é quem está do lado, né? Que ele é o fumante passivo. Então, assim, a gente sabe que o fumante passivo, ele vai ter tanto problema quanto o fumante ativo. Então, aquela pessoa que fuma dentro de casa, que tem criança ali perto, tem um idoso, se ele fuma dentro do ambiente que tem outras pessoas, aquelas crianças, a população que está em volta dele, que está respirando aquela fumaça, ele vai ser atingido também pelos males do cigarro. Vai ficar aqui um alerta, né? Uhum. Para que as pessoas realmente olhem desta forma. Não estou me prejudicando a mim apenas, eu estou prejudicando a todos que estão à minha volta. Uhum. E por falar nisso, né, gravidez. Como fica uma mãe grávida fumando? Então, assim, o principal problema, lógico, que a gente fala direto, é o risco de aborto. Né? Então, ela já corre o risco de abortar. Se ela não abortar, ela conseguir chegar e ter um neném, pode acontecer de ter um filho com baixo peso, né? Ele pode nascer com alguns defeitos congênitos, ele pode nascer com menor tamanho. Então, assim, ele já é uma criança que ela vai adoecer mais fácil em relação a uma outra criança que a mãe não fumou durante a gestação. Então, isso já tem estudos que comprovam o mal que o cigarro fez para a criança se ela fumou desde o ventre da sua mãe. Olha, forte isso, né? Uhum. Muito forte. Bom, nós aqui, não sei se vocês têm uma estatística, mas os adolescentes preocupam, né? Começam a entrar na brincadeira do fumo, do cigarro, dos amigos, isso é muito preocupante. Agora também tem, assim, aquele grupo que se reúne nas esquinas, né? E tem lá aquela... narguile. Que também usa, eu não sei, aquilo é um fumo? Sim, o narguile, quando ele começou, então assim, tinha-se um mito de que por causa que usava água, então a água filtrava e não tinha o risco. Não, mas ele é tão prejudicial contra o outro, porque tem o tabaco ali na sua composição e daí vai fazer
um mal para aquela pessoa. O narguilé, ele tem 2 problemas, porque além do risco do tabaco, porque ali aquela roda a pessoa fica várias horas conversando e aquilo eles vão fumando. Então isso, eles falam assim que 1 hora você ali fumando aquele narguilé corresponde de você ter fumado de 100 a 200 cigarros normais. Né? Então esse é o foco assim, que a gente bateu bastante nessa nossa campanha, porque qualquer um que sair em Campo Mourão, no centro da cidade, no final de semana, vai ver, como você falou ali, vários adolescentes fumando, ou você vai no Parque do Lago, você vai passear com a sua família e você vai ver rodas de adolescentes fumando o narguilé. E o bocal, como ele vai passando de boca em boca, então tem a parte de contágio de outras doenças. Então, se alguém dali do grupo tem tuberculose, tem uma herpes, por exemplo, uma hepatite, ele vai estar transmitindo. Então, se ele fumou e passou aquele bico para todo mundo, então as outras pessoas correm o risco de estar pegando essas doenças também. Então agora vale a pena os pais, né, estarem atentos, porque eles não vão, talvez, aceitar, né? Não, para mim está tudo bem, são todos amigos, eu conheço a saúde de todo mundo, mas vale a pena os pais realmente conversarem com seus filhos e, né, tomar uma regra dentro da sua casa com seus filhos. Porque ali o narguilé faz mal e exatamente pelo tempo que ele fica, então ele é considerado muito prejudicial, porque daí ele fica fumando como se fosse ele estivesse fumando um cigarro atrás do outro. Né? Então, assim, e já tem estudos comprovando, ele é a porta de entrada para depois esse adolescente vir a fumar o cigarro. Então, ele começa com o narguilé e depois ele vai já para o cigarro normal. É sério, muito sério. Bom, eu sei que os adolescentes, volto a dizer, que os adolescentes são uma preocupação, mas existe uma estatística, qual é o grupo realmente mais forte em Campo Mourão de fumantes? Então, são assim, as mulheres, são os homens? Em geral, assim, do narguilé, a gente fala assim que começou com os adultos e muitas vezes foi apresentado para o adolescente através dos adultos, né? Assim, mas o cigarro, em geral, o cigarro normal, ele é mais entre os adultos. Apesar de que os adolescentes têm aumentado bastante o índice, né? Mas daí os idosos, tem muitos que já fumam o cigarro de corda, que a gente fala, por causa já desde a infância dele, né, assim, da juventude dele, ele fumava esse tipo de fumo e daí ele não mudou. Alguns, lógico, mudou pela facilidade, tudo mudou para o cigarro normal. Mas a gente fala ali, qualquer tipo que seja do tabaco, seja ele fumo de corda, narguilé, cachimbo, charuto, qual for, todos eles são nocivos. Todos são. É interessante que todos saibam disso, né? Hoje a campanha continua, porque, né, os postos estão abertos para isso, né? Todas as unidades. Fazendo esse programa que eu gostaria que você repetisse, porque eu acho assim de suma importância que todos em casa estejam sabendo. Existe uma continuação e eu preciso fazer parte desse grupo. Se fuma, eu preciso fazer parte desse grupo. Sim, exatamente. Assim, qualquer pessoa que fuma ou conhece um conhecido que fuma, oriente essa pessoa a ir numa unidade básica. Na unidade básica, ele vai fazer a inscrição para o grupo de tabagismo. Ali ele vai deixar o seu telefone de contato. Assim que a gente formar um grupo, a gente vai entrar em contato e daí essa pessoa vai ser chamada para fazer parte desse grupo. A gente tem grupos de sábado, a gente tem grupo de noite, tem grupo de dia. Então, a gente tenta pegar toda essa população, que às vezes ela está trabalhando, não vai ter como ela participar se for num horário de dia. Então, a maioria dos nossos grupos são à noite, já exatamente para atender essa população que trabalha ou que estuda, né? Então, a gente pega, a maioria dos grupos são noturnos. O trabalho na praça foi bem recebido, vocês puderam atender muitas pessoas? Sim, ali a gente já fez as inscrições, então tem várias pessoas que estavam passando e queria saber informações e já falaram assim, o meu marido fuma, meu sogro fuma, então eu vou estar orientando ele, vou levar ele até o posto de saúde para que ele pare de fumar. E várias pessoas ali já tomaram a decisão e falaram, não, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir com vontade própria, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então, ali mesmo, eles já fizeram as inscrições. Então, dentro em breve, a gente já vai começar a fazer os grupos. Algumas enfermeiras já até me falaram que já
fechou algumas turmas já, porque já desde, né, assim, a gente já tinha fazendo as inscrições e com a nossa divulgação maior a população procurou o posto, então já tem algumas unidades que já estavam já praticamente já com os grupos montados, já vai começar já. Que lindo! Vamos estar juntos, né, desejando que não tenha mais, né, o fumo em audiência em Campo Mourão, que realmente a gente consiga fazer essa campanha ter um efeito muito forte. Você, como profissional da saúde, nesses últimos minutos que eu tenho, se você olha assim para Campo Mourão e você diz, puxa, se nós tivermos uma redução intensa mesmo, né? Eu não digo que nós vamos chegar a 100%, mas um trabalho bem afinado das pessoas dizerem, eu vou tomar uma posição, que repercussão isso vai ter lá nas unidades de saúde? A gente já vai ter assim, uma melhora significativa até das doenças pulmonares, né? A gente vai diminuir internamentos, então isso já gera um custo, né, que o SUS tem que arcar com esses internamentos, então isso a gente já vai diminuir bastante. E assim, o trabalho todo, principalmente com a família, porque a família em si fica toda comovida com uma doença, né? Então o principal eu acho que é a saúde da família. Né? Então, e se era uma pessoa que fumava e fumava perto de criança, então já diminui as doenças respiratórias nessas crianças. Então é meio que um efeito dominó. Né? Então, se a gente pega a causa ali e a gente corta pela raiz, então várias consequências já não existem mais porque a gente cortou o mal pela raiz. Muito bem. Quero agradecer você e toda a Secretaria de Saúde pela tua presença aqui no programa Amigos da Cidade. E que você possa contar conosco que essa é uma campanha, como outras que vocês realizam, né? Que trabalham para que a saúde de Campo Mourão realmente venha estar, né, em alta. Eu que agradeço o convite, em nome da Secretaria de Saúde, em nome do nosso secretário Márcio, eu que agradeço. Muito obrigada. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.